tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Eduardo Guerreiro Betulosso, sou professor do programa Ciência e Literatura da FRJ. Estamos adentrando no processo de saída do encantamento e de entrada na mentalidade desencantada do mundo. Estamos vendo como ocorre a desmadificação da religião segundo a teoria de Max Weber. Ok, então nós estávamos falando dessa formação da ideia de pecado, né, de uma ascese monástica, né, enfim, e que a ambição ascética e mística ainda é semelhante ao xamã, né, mas o reencantamento, a busca do reencantamento é racional, né, e também suprarracional. Esse também suprarracional, ele é importante de ser colocado pelo seguinte, porque no caso, o Weber não está pensando só em judaísmo e cristianismo, como eu falei, mas vamos pensar com os lugares que a gente já tem mais, né? A gente já conhece melhor. Né? Vamos pensar no caso do cristianismo, como que o cristianismo ele absorve a filosofia de Platão. Platão desenvolve o racionalismo propriamente dito. Né? O logos é isso, né? O mundo das ideias, o mundo do logos é esse mundo racional. Né? E o Platão desenvolve a ideia de bem como algo que sai, assim, é a ideia das ideias. Então ela sai desse lugar do racional e ela vai para um outro lugar que ele está além da razão, porque é a origem da razão, mas está além da razão. Né? E que depois vai ser pensado como uno, ou no ensinamento oral de Platão dizem que o Platão falava em uno, né? Bem ou uno, bem, não importa. O fato é que depois médio-platonismo e depois neoplatonismo eles vão desenvolver melhor o conceito de uno. Né? E aí, quando isso chega no cristianismo, chega da seguinte forma: tudo a gente tem que pensar racionalmente. Então essa estrutura da conduta, essa ordenação da conduta, a gente tem que pensar ela toda de maneira racional. Mas quando você entra num estado de participação com Deus, você entra num êxtase divino, aí você sai desse perímetro da razão, né, e você entra no para além da razão. Então você entra num momento suprarracional. Então, assim, Deus, em última instância, ele está para além da razão. Né? Ele está para além da linguagem, está para além da razão. Isso é basicamente teologia negativa, isso é apofatismo. Tá? Então, a mística, ela tem uma... Assim, a ascese, ela tem que ser feita racionalmente. Mas quando ela chega nos estágios propriamente místicos, da via iluminativa e da via unitiva, né, aí ela já começa a sair da razão. Aí entra num suprarracional. Né? Então, assim, o neoplatonismo e a mística em geral, eles têm uma filosofia racional para se chegar a um estado para além da razão. Né? Então, a filosofia racional para chegar a um estado para além da razão. Ok? Bem, é diferente do que vai acontecer com asceses que não buscam esse lugar da contemplação, esse lugar do êxtase. Né? Vamos lá, vamos seguir Weber. A classe social que produziu tipos de sublimação dos valores sagrados numa convicção de redenção e teorização da contemplação não foi outra senão uma classe social que pode fazer isso não é outra senão a camada intelectual, né? Central para o estabelecimento da religião. Então você vê, a religião agora precisou de uma nova classe, uma classe de intelectuais. Nós já estamos na idade da escrita aqui, entendeu?
Então, se nós já temos escrita, nós já temos gente que sabe ler e uma maioria que não sabe ler. Né? Então, o intelectual geralmente é aquele que sabe ler. Não, nesse momento é meio difícil você encontrar uma pessoa que sabe ler e que não é intelectual. Geralmente, quem sabe ler é intelectual. Né? Bem, na mesma variedade de desejos de salvação que diferentes contextos sociais e históricos determinam, né? Quer dizer, desejo de salvação que o Weber está dizendo aqui, né? Em diferentes religiões em que esse desejo de salvação se apresenta, em todos os casos permaneceu constante a exigência de que a ordem mundial seja um cosmo dotado de sentido e que a modalidade de salvação explique o que no mundo parece não conter sentido. Aí você já vê, você vai ter uma diferença entre o que tem sentido e o que não tem sentido. No homem arcaico, essa diferença não existia, porque o sentido ele não estava só ligado a uma questão, a um âmbito só intelectual. O sentido estava ligado ao âmbito afetivo, ao âmbito estético, ao âmbito, entendeu, psicológico, no sentido mais abrangente da palavra, entendeu? Sensível, de integração com a natureza, muitas coisas em torno. Aqui não. Aqui você já tem a ideia de que o cosmo dotado de sentido ele precisa ser explicado, muito bem explicado. Então, todos os patamares cósmicos eles precisam estar bem ordenados, tá? Para que você crie um sentido para ele. Né? E tudo isso que vai dar sentido, segundo Weber aqui, é a modalidade de salvação. Você tem um determinado sofrimento, esse sofrimento existe porque você pecou, e o pecado existe porque você não está obedecendo à ordem do cosmos, de acordo com a criação do Deus tal. E essa ordem ela tem uma estrutura específica, que é uma estrutura racional que você tem que conhecer, e conhecendo essa ordem racional, aí você vai conseguir agir corretamente. Entendeu? Tudo isso é muito racional. Né? E aí você também, qualquer coisa que não faça sentido, esse pensamento racional, essa explicação do cosmos, ela vai dar resposta para você. Então, o que aparentemente não faz sentido, a religião ela vai dar sentido racional àquilo. Então, antes o homem arcaico ele dava sentido tudo, mas ele não dava um sentido racional às coisas. Agora existe uma exigência de dar sentido racional às coisas. Né? Bem, foram as camadas intelectuais. Mas quem que vai dar sentido racional? O intelectual. Né? Foram as camadas racionais que perseguiram tal objetivo, e essa é a essência do racionalismo religioso. Quer dizer, aí é que você vem com todos esses elementos aqui que vocês estão vendo aqui no slide, né? Camada intelectual, sublimação dos valores sagrados, ordem mundial, cosmo dotado de sentido, salvação, explicação da falta de sentido. Foram as camadas intelectuais que perseguiram tal objetivo, e essa é a essência do racionalismo religioso. Quer dizer, a essência do racionalismo religioso está na explicação da falta de sentido, para não mais faltar sentido. Aquilo que não faz sentido será necessariamente explicado. E está de acordo com a receita que você tem que seguir para que você se salve. Bem, o que ocorreu em seguida, no encaminhamento para o modo moderno de racionalizar, foi desviar. Aí, enfim, nós estamos chegando aqui. Nós meio que agora nós fizemos uma
para a gente entender a mentalidade da desmadificação da religião, a gente já pode se contentar com esses elementos. A mesma história em relação aos ao compósito lá do encantamento. A gente podia ficar falando eternamente de mais coisa. Aqui, esse processo de desmadificação tem vários outros elementos também, mas acho que a gente já deu para entender, né, os elementos básicos disso, né? Teodiceia de sofrimento, ascese é valorização do sofrimento individual, a ascese, né, a formulação de uma ambição mística, mas que está relacionada com uma explicação racional, né, uma ordenação estrita da conduta, cada vez mais estrita da conduta. Né? Uma coisa que também é importante é exigir a ascese, mesmo que seja uma semi-ascese, uma ascese, uma curta ascese, mas exigir algum grau de ascese para o povo e não só para os sacerdotes. Né? Então, assim, você não pecar, para você conseguir pecar o menos possível, né? Você precisa ter um grau de ascese. Aí você tem a ascese para o monge é uma ascese que vai chegar lá ao contato, né, de uma participação com o divino. A ascese do povo não vai chegar à participação com o divino. Não existe uma pessoa do povo que vai conseguir, entendeu, ter grandes êxtases espirituais. Né? Aí você vê que essa diferença de classe aí, ela determina quem vai chegar a esse tipo de êxtase e quem não vai. Né? Então a pessoa do povo, ela tem que fazer uma determinada ascese, mas ao mesmo tempo essa ascese vai ser só para você se salvar, não para você conseguir um êxtase maravilhoso. Isso não. Né? Enfim. E aí você tem a racionalidade religiosa, a desmadificação da religião. Nós chegamos a esse ponto, nós conseguimos entender mais ou menos como que esse processo se dá. Eu podia ficar falando muito mais tempo aqui quando o momento chega na ascese protestante, porque a ascese protestante ela é diferente da ascese monástica. Né? A ascese protestante ela cria uma espécie assim, de... Toda essa ordenação da conduta que o monge tem, ela meio que passa para qualquer fiel no protestantismo. Né? O Weber ele mostra diversos protestantismos, mas ele diz que, assim, que a religião protestante que mais desenvolveu isso foi o calvinismo. Né? E nesse momento, assim, o protestante ele tenta garantir o seu lugar no céu com indícios de que ele está no caminho certo. E aí ele vai ter que racionalizar o seu caminho certo, né? Para ele estar de acordo com a graça divina. Né? E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso tentando produzir um paraíso na terra. E aí ele vai produzir uma ascese intramundana. Ele vai sair desse lugar assim, fora do mundo, que é o lugar tradicional do monge, e ele vai trabalhar no mundo para que o mundo se torne um paraíso. Não que o mundo vai chegar a se tornar um paraíso, mas ele vai fazer a parte dele para que esse momento escatológico se aproxime. Entendeu? E como que ele vai fazer isso? Trabalhando incessantemente, o máximo possível, né, para que isso aconteça. Então vai se introduzir uma ética do trabalho na ascese protestante, com uma ascese intramundana, dentro do mundo, né? Em que o trabalho ele tem que ser constante, permanente, e aí você trabalha, produz cada vez mais, é um trabalho muito produtivo, e aí depois que você trabalha muito e que você enriquece por causa disso, aí você pode gozar do seu enriquecimento? Não. Você tem que economizar. Entendeu? Você trabalhou e aí
Não, você não vai gozar do dinheiro que você conseguiu acumular com isso. Não. Você vai economizar esse dinheiro e vai continuar trabalhando. Entendeu? E aí você vai enriquecer mais, e aí você vai trabalhar mais, e aí você vai enriquecer mais, e aí você vai trabalhar mais. Quer dizer, a sese intramundana do fiel protestante, ela vai dar condições de um comportamento capitalista aparecer. Enfim, aí é a hiperracionalidade de tudo. Entendeu? Esse é o espírito do capitalismo. Né? É esse o espírito. Então é um deslocamento da ascese monástica para uma ascese no mundo que não vai ficar trabalhando só para uma conduta perfeita para que você esteja, entendeu, em contato o máximo possível com o divino. Não. É para que você simplesmente se salve, mas você vai fazer isso trabalhando no mundo. E aí o que vai acontecer quando você trabalha no mundo? Você vai aumentar a produtividade e você vai enriquecer. Entendeu? E aí, como você vai se enriquecer, aí você vai ter bastante dinheiro. E aí você vai começar a empregar outras pessoas para trabalhar que nem você, para trabalhar enlouquecidamente que nem você. Né? E aí você vai estar contribuindo para o paraíso da Terra, porque essas pessoas, porque todo mundo que é vivo, todo mundo comete pecado. Então, para você eliminar o pecado, o máximo possível, você precisa botar as outras pessoas também para trabalhar, entendeu? Só que elas não vão trabalhar exatamente que nem você, porque você tem muito dinheiro, então você vai ter umas condições mínimas de bem-estar. Os outros que não sabem trabalhar como você, eles vão ter que correr mais atrás, entendeu? Então aí você vai exigir deles um trabalho, entendeu? Que não vai ter o bem-estar que você teve, entendeu? Mas todo mundo, no final das contas, tem que trabalhar que nem o diabo, entendeu? Permanentemente, não pode parar de trabalhar. Tem que trabalhar, né? E produzir. Enfim, o resto da história está em Marx. Mas esse momento anterior, entendeu? De como que a religião chegou ao capitalismo, como que a religião protestante ela criou condições, uma mentalidade, né, que vai levar o homem capitalista a aparecer, né? Esse momento é Weber, não é Marx. O resto todo é Marx. Divisão de trabalho, né, para que a mercadoria seja produzida mais rapidamente, né, a constituição da fábrica, etc, economia política, não sei o que, aí o resto todo é Marx e outras coisas. E os economistas políticos também, é claro, né, da direita, né, os liberais e tal. Aí existem outras explicações, são explicações mais concretas. Aqui é o espírito, mas é o espírito que soube organizar a conduta e a mentalidade correta, toda racionalizada. Né? Esse é um ponto bem interessante. Né? Weber enfim, ele é aquela figura que mostra que não é só a economia que determina as outras instâncias da sociedade. Né? Ele corrige Marx nesse ponto. Né? Não é só a economia que determina as outras instâncias da sociedade. Outras instâncias da sociedade também determinam a economia. Quer dizer, a ascese, que era extramundana, entra no mundo, né? Ela era uma coisa de mentalidade religiosa. E ela determinou essas condições para a ética do trabalho. Bem, o que ocorreu em seguida, no encaminhamento para um modo moderno de racionalizar, foi desviar a religião para o território do irracional. Isso, no século XVI, XVII, XVIII, isso era absolutamente inconcebível. Entendeu? Religião irracional? Religião é irracional? Como assim? Entendeu? Se religião é racional. Né? Igreja Católica, racional. Jesuítas, racional. Calvinistas, racionais. Luteranos, racionais. Todo mundo racional. Entendeu? Como que se deu esse deslocamento
de entender que a religião é irracional, né? Aí isso veio depois. Né? Isso não se deu sem um longo processo de racionalização, iniciado pela própria religião, ao se desmagificar, desmitologizar. Né? E aí nós temos uma citação do Weber que eu acho que é bem ilustrativa disso. Eu coloquei aqui, isso. Ó. Vamos ler essa citação. Para quebrar a magia e se disseminar a racionalização da conduta de vida, houve em todos os tempos somente um meio: grandes profecias racionais. Então, o trabalho para mudar a mentalidade mágica, para virar uma mentalidade religiosa racional, ética, quem fez isso? O profeta. O profeta que fez isso. Bem, o desencantamento ético-religioso do mundo pretende se desligar do estilo de vida religioso, de crentes e praticantes da mentalidade mágica, de modo a direcioná-los a uma vida metódica do trabalho racional, concluída pela ascese protestante. Para fornecer aos homens uma capacidade produtiva, foi preciso combater obstáculos ligados à mentalidade espiritual. Esse é um fator especificamente extraeconômico de transformação de mentalidade tradicional para criar uma conduta adequada à obediência e, por conseguinte, à eficiência. Então, não é a obediência só por obedecer, não. É a obediência para ser eficiente. Tá? Isso também é um fator de racionalidade. Porque, assim, num estágio ainda muito elementar assim, das civilizações, você tinha os reis, você tinha a nobreza, e a nobreza ela exigia a obediência dos trabalhadores, né, das classes dominadas, e as classes tinham que obedecer. Às vezes isso tinha só uma função meramente de respeito, de diferenciação de classe mesmo, né, e tal. Mas nesse estágio capitalista propriamente dito, a obediência ela está ligada somente, estritamente à eficiência. Né? Essa é a ideia, pelo menos, é a ideia. Tá? A feminista Silvia Federici, ao estudar a situação das chamadas bruxas no século XVII, afirma que era necessário, para a racionalização capitalista do trabalho, erradicar práticas mágicas enquanto uma forma ilícita de poder por se efetuar como recusa do modo de vida laboral. Então, lá no livro Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, você tem a ideia assim, de que a mentalidade mágica da população europeia daquela época, né, século XVI e XVII, ela dificultava, porque uma coisa é você conseguir com que esse pessoal protestante eles produzam radicalmente, né? Outra coisa é você conseguir que o povo iletrado, entendeu? O povo que ainda vive com uma mentalidade mágica, ele faça isso aí, né? Ele consiga esse tipo de conduta. Isso é muito difícil. Né? Uma coisa é o convertido protestante, outra coisa é qualquer um no meio da população. Né? Bem, e é importante salientar que a Igreja Católica ela sempre fez um trabalho, né, muito intenso de procurar fazer com que todo mundo obedeça às suas prescrições. Mas isso não significa que as pessoas elas obedeciam e que elas entendiam a religião tal como os bispos, os padres entendiam. Entendeu? Isso nunca aconteceu assim plenamente. Né? E muita gente continuou tendo uma mentalidade mágica. Né? É engraçado, inclusive, que quando a gente olha para o povo brasileiro, né, durante muito tempo a gente pensava assim, o povo brasileiro é sincretista. Né?
Porque o povo brasileiro ele olha para o catolicismo, só que ele olha para os santos e vê nos santos uma espécie de deuses mágicos. Né? E aí a gente chamava isso de sincretismo. Né? Pois bem, isso também acontecia na Europa. Mais ou menos a mesma coisa. Entendeu? E aí, por causa de determinadas crenças mágicas, essa época, esse período aqui é o período da lua cheia. Então você não pode trabalhar. Esse período aqui, não, isso daqui eu não posso fazer porque eu acredito que se eu chegar nesse lugar aí, um Deus mal vai me dizer, vai fazer alguma coisa comigo. Então eu não posso trabalhar aí, entendeu? Então a mentalidade mágica ela dificultava esse trabalho incessante, né? Segundo a Federici. Né? Porque implicava na recusa do modo laboral. Né? Crenças mágicas eram vistas imediatamente como fonte de insubordinação social. E aí entra a minha observação aqui. Né? Quando a historiadora feminista, que está super citada, super lida, né? Existe uma verdadeira moda de ler Silvia Federici agora, eu li, adorei, muito interessante o livro, né? Mas quando a historiadora feminista insiste na necessidade da neutralização da prática da magia para se alcançar o controle social necessário, Federici está ratificando a tese de Weber. É isso que está acontecendo. Bem, na próxima, eu acho que agora ficou mais claro como que a mentalidade mágica ela dificulta a entrada do trabalhador assalariado na história. Né? No caso da Federici, tem outros fatores interessantes. Né? Você tem, por exemplo, o principal fator assim, que ela insiste é que as mulheres elas foram separadas dessas relações de produção, de modo que os homens eles eram os trabalhadores nas fábricas, eles eram explorados e tal, né, tudo isso, mas as mulheres elas estavam numa situação, elas começaram a entrar numa situação pior, porque elas não podiam trabalhar como os homens, elas não tinham permissão de trabalhar como os homens, né, num certo estágio lá, e elas tinham que, na verdade, servir aos homens. Então elas produziam um trabalho que era o trabalho de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, de ser dona de casa, que é um trabalho não reconhecido e um trabalho não assalariado. Então, assim, o homem, na verdade, quando ele trabalha na fábrica, ele ainda tem um reconhecimento e ele ainda é pago para isso. A mulher nem sequer é paga. E quando a mulher se rebela dessa nova situação, ela é acusada de bruxaria. E aí ela é torturada, enfim, é assassinada, né, condenada à morte e tal, e etc. e tal. Enfim, mesmo quando a mulher ela não tem nada a ver com magia, ela era acusada de magia. Né? Insubordinação. Insubordinação era igual a ser bruxa, era mais ou menos a mesma coisa. Né? Essa é uma outra história. Né? Claro que Weber não conta essa história. Essa é uma outra história. Isso precisou do feminismo para apontar essa questão. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo, no sentido de que criou-se uma racionalização do espaço doméstico, em que o homem manda, a mulher obedece, e essa mulher ela vai dar conta do trabalho da casa como um todo e das crianças, muito especial. Né? Isso também é uma nova forma de racionalização. E quem fala em crença mágica, e quem estabelece, diz que está acreditando no Deus tal, porque o Deus tal vai fazer a magia tal, para conseguir fazer tal coisa e tal, isso daí é completamente destruído e eliminado pela Inquisição. Né? Existe uma Inquisição para isso, e aí você tem uma espécie de erradicação da magia com vistas a uma formação de uma mentalidade trabalhadora. Né? Na Europa, em primeiro lugar, e em segundo lugar nas colônias. Nas colônias isso também acontece. Né?
enfim, é o mesmo princípio. Bem, ok, nós damos conta aqui dessa questão da religião. Depois a gente vai falar um pouco mais, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre ciência, né? E aí a gente vai falar muito especificamente num texto do Max Weber, que é o Ciência como Vocação. Ok, muito obrigado, muito grato pela sua preciosíssima atenção, espectador. Curte aí, por favor.